noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Estamos começando mais um Café com Deus, aleluia. Que nessa noite nós possamos continuar aquele propósito que Deus colocou no meu coração, uma palavra para a família que está em luto. Que nessa noite o Senhor Jesus Cristo possa continuar falando também ao teu coração, aleluia, glória a Deus. Estamos aguardando os irmãos já se conectar. Assim que estiver conectando, a gente vai fazer aqui uma leitura. Nós vamos fazer uma oração. E aguardando também o nosso convidado, capelão, pastor Amós, professor, para que traga também da parte do Senhor uma palavra para os nossos corações. Vamos aguardar mais um instante. Daqui a pouquinho os irmãos já estão se conectando para que a gente possa dar início com a leitura e com a oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já temos alguns irmãos já que estão se conectando. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Quero desde já agradecer a Deus pela sua participação. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue também falando ao teu coração. Estou só aguardando o nosso convidado ali, ele conectar, fazer a solicitação para que a gente possa fazer a leitura aqui do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, para que nós possamos iniciar com a oração. Amém? Glória a Deus pela tua vida, pela tua família. Sempre nós temos conversado um pouco, antes que o convidado chegue, esse momento de pandemia, é um momento assim que muitas famílias estão passando por muitas adversidades, as enfermidades têm chegado ao lar e as igrejas têm ministrado, né, aos corações, às famílias. As igrejas têm levado uma palavra de fé, de amor, de esperança, mas eu pedi a Deus em oração e Deus colocou no meu coração para que nós trouxéssemos alguns convidados e uma palavra de consolo e de conforto para as famílias que estão de luto. Glória a Deus, eu vou aceitar aqui o nosso capelão, já está conectando. Já possa também participar da nossa live. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meu querido pastor e capelão Amós. Sua câmera está ao contrário. Glória a Deus. Rapaz, o senhor tá bom? Amém, glória a Deus, está excelente. Tudo na paz com o senhor? Tá tudo na bênção de Deus, tudo, Glória a Deus. tudo diante de Deus. Amém, seja bem-vindo. Eu vou pôr esse microfone porque fica melhor para a gente se comunicar. Glória a Deus. Tá. Renovação da fé, né? Então, assim, eu pedi a Deus em oração que Deus me desse uma mensagem, uma palavra com alguns convidados, para que nós pudéssemos trazer uma palavra para as famílias que estão de luto, passando por um período agora de pandemia. O luto, ele chega pela pandemia, mas também chega com outras enfermidades, né? Às vezes até de acidente, e são de várias maneiras que as pessoas vão a óbito, né? Então, nesse momento da pandemia, momento que muitas famílias estão enfermas, então a palavra que nós vamos trazer nessa noite, eu vou deixar já o espaço para o senhor dar uma saudação, antes que eu faça a leitura. Certo. Então, muito bem. Nessa noite, para que os que já estão conectados possam saber, professor, capelão, pastor Amós, professor do Ivo Sertão, professor de vários livros já de sua autoria, como também a sua esposa. Então, assim, eu convidei o capelão Amós porque tem uma larga experiência de vida, tem uma experiência como pastor, como professor de teologia e professor também em outras áreas, para que hoje o pastor Amós trouxesse para nós uma palavra de consolo e de conforto para as famílias que estão em luto. Eu digo para nós porque eu também passei, pastor Amós, há uns 3 anos, eu perdi meu pai e foi um momento muito difícil. E eu pedi muito a Deus, ao Espírito Santo, para consolar o meu coração, e Deus tem me consolado até o dia de hoje. Então eu deixo o senhor dar uma saudação, para que eu possa fazer uma leitura, uma oração, para a gente dar início à nossa mensagem nessa noite. Fique à vontade, pastor Amós. Amém. Eu quero
transmitir a paz a todos os amados irmãos que estão nessa live muito abençoada. Os capelões são, essa capelania é um trabalho muito gostoso e que todos que fazem parte dessa capelania têm se sentido bem, têm se sentido apoiado. Por você, capelão Rufino, você tem uma pessoa que tem dado a sua vida, né? Entendeu, Delfim? Você tem dado sua vida para que esse trabalho seja bem autêntico, né? E com o capelão, nosso capelão presidente, né? O pastor Mário Lima, pessoa que eu tive a felicidade de que ele fosse um dos que escrevesse dentro dos meus livros, né? Na minha biografia, quando eu falei para ele, pedi a ele para ele escrever a síntese, falar um pouco do meu livro, e ele prontamente fez essa dedicatória, e foi interessante esse prefácio que ele fez, porque o livro que eu tenho O Cristo de Deus, né? Foi ele que fez o prefácio desse livro, e eu fico muito agraciado por causa disso. Eu, na verdade, para os amados irmãos que ainda não me conhecem, eu trabalho no Instituto Federal, sou professor de Administração e Economia, lá no Instituto Federal, aqui no João de Deus, nesse campus de João de Deus, e ensino teologia lá na faculdade que fica na Igreja Assembleia de Deus, em Juazeiro. E nós temos alguns livros escritos, porque é bom a gente também ter essa participação e mostrar aquilo que Deus tem nos dado, não é verdade? Deus me deu um livro, História da Assembleia de Deus de Juazeiro, e me deu um livro, História da Assembleia de Deus de Petrolina. Esses dois livros, ele compõe a história da Assembleia de Deus do Vale do São Francisco, que na verdade aí eu passo a ser o escritor do Vale do São Francisco, das Assembleias de Deus, né? Os amados irmãos que estão fora, que estão chegando, aqueles que estão vindo para Petrolina, para a nossa região, e quer saber a história, pelo menos da Assembleia de Deus, vai estar tendo o meu material em mãos, não é? Que isso é importante. E eu tenho, além disso, desses dois livros, tenho o livro Do Pó da Terra ao Céu, que é um livro bastante já lido, questionado por muitos, né? E tem outro livro, que é um e-book, Gênesis capítulo por capítulo. Eu tenho o outro livro, o Cristo de Deus, e em breve agora, estou entrando agora na plataforma digital, né? Estou entrando no Amazon, na plataforma Amazon, onde estou com alguns livros já prontos para ser lançado no Amazon. Eu estou com o livro pronto de Paulo, Perseguidor a Perseguido. Eu estou com outro livro, A Bíblia e a Ciência. Eu estou com outro, A Bíblia, Israel e a Igreja. É outro tema. E estou escrevendo Além do Arrebatamento, não é? E já tenho em síntese o outro livro, que é Eu Sou um DNA de Deus? Uma pergunta que eu faço. Então, são esses livros que eu tenho. Eu tenho 5 livros para ser lançado no Amazon, e tenho mais 4 livros já lançados em várias plataformas, e os irmãos querem adquirir esse livro, a gente pode disponibilizar, tem na livraria lá no Bom Pastor, lá em Juazeiro, tem na livraria, tem aqui na Kadosh, né? Tem na livraria Boa Semente, aqui em Juazeiro, e também quiser, entra na nossa página do Capelão e procura falar comigo, que quem quiser o livro eu posso enviar pelo correio sem nenhum problema. Então, essa é a minha pequena biografia que eu tenho para os amados, né? Por enquanto, né, amado querido? Glória a Deus, pastor. Assim, Deus ele usa, Deus ele capacita. Então, graças a Deus que Deus me deu a direção de convidar pessoas que tem assim, pastor Amós, que tem algo para dizer, porque
Eu sei que quando o Senhor quer usar, ele usa a quem ele quiser. É verdade. Mas Deus capacitou, é verdade. o Senhor tem capacitado muitas pessoas, e essa ferramenta que o senhor falou da Alcebrade, a capelania, aqui no Vale de São Francisco, na qual eu estou à frente como diretor. Ela é fundamental para esse diálogo entre os irmãos e as ideias que vão surgindo, não é? Isso. Porque a carência é muito grande. E a gente, como capelão, nós somos credenciados por Deus, não é? E pela instituição para representar a capelania em toda parte, né? Isso. Na cadeia, como tem feito na cadeia, nos hospitais, isso, em vários lugares, não é verdade? Que a gente tem feito esse trabalho muito bem feito para a glória de Deus. É um complemento, pastor Amós, quem estava conversando com o pastor Mário Lima, as igrejas têm feito o papel dela, sem dúvida nenhuma. O capelão, ele vai para dar um complemento do evangelho, da palavra de Deus. O pastor na sua igreja, ele vai além de doutrinar, ele vai cuidar das ovelhas que estão naquela denominação. O capelão, ele vai para a rua, vai para o campo, vai evangelizar, pregar a palavra de Cristo, e que as pessoas vão para igrejas para que sejam doutrinadas, para que sejam cuidadas ali pelos pastores, né? A gente não tira mérito de pastor nenhum. A gente não tira mérito de... É verdade, não. Então, pastor, eu vou fazer uma leitura... Cada um tem... do livro do Apocalipse, o capítulo 21, versículo 4, eu passo uma pequena introdução e já faço uma oração para poder passar a palavra para o senhor, para que Deus continue usando a vida do senhor e algo que Deus... Apocalipse 24. Apocalipse 21, versículo 24. Só um verso. Certo. Ele diz assim, ele, né, o Senhor, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Aí eu quero dizer para você Amém. Que está em um momento de luto, que tem chorado, que tem sentido a perda desse parente seu. Logo vem com a saudade, vem as lembranças, seguido de uma grande dor. Uma dor quase que insuportável, que a gente fica muitas vezes sem saber até o que fazer diante de uma situação quando perde um parente. Mas eu quero dizer nessa noite para as pessoas que estão de luto, essa semana nós tivemos 2 notícias tristes, perdemos 2 irmãs, não da nossa congregação, mas são irmãs em Cristo. Nós tivemos um contato grande com ela no ministério, ou que eu sou inserido hoje. Elas estavam em outro ministério, mas é ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, nós tivemos a perda de 2 pessoas, né? Então, assim, para você que está de luto, a família que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, eu quero dizer para você, nessa noite, há uma esperança. Esse livro que nós lemos Apocalipse 21, versículo 4, que toda dor será cessada, todo choro, Deus vai enxugar nossas lágrimas, mas que nós estejamos preparados, capacitados para poder suportar essa dor que algumas pessoas estão vivenciando agora. Eu já vivenciei há 3 anos, outros vão vivenciar ainda, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e devemos sempre pedir força a Deus para suportar. Aí vem a importância das igrejas, vem a importância da capelania, para que nós estejamos levando uma palavra de amor e de esperança para essas pessoas. Não é verdade, pastor Amado? É verdade, amado, é verdade. Aí o pastor Marcelo entrou. Isso. Deus abençoe o pastor Marcelo. Amém. Homem de Deus. É verdade, verdade. Eu deixo, pastor Amós, eu deixo esse tempo agora para o senhor fazer uma explanação. Para o senhor, se quiser fazer a leitura do versículo, pode ler, o senhor vai ficar à vontade. No finalzinho, eu quero que o senhor conclua com oração pelas famílias que estão em luta. Certo. Tá certo? Quando Ótimo. for 9h20, eu aviso o senhor que 9h30 encerra. Quando for 9h20, eu aviso o senhor para que a gente possa concluir, ok? Então, fique à vontade. Ok, querido, ok. Eu quero, mais uma vez, transmitir a paz para todos os amados irmãos que estão nessa live abençoada por Deus, não é? E eu tenho essa honra, esse privilégio de receber esse convite, e estamos aqui, né? O nosso querido irmão Delfino, ele tem nos dado essa oportunidade de falarmos uma coisa aqui da palavra de Deus, não é? E quando pensamos sobre
esse tema de entes queridos, eu vou aqui um ano atrás e vejo que eu também perdi uma irmã, né? Não foi para o coronavírus, mas foi pelo outra doença que está matando muito, o câncer, né? O câncer que tem matado muita gente. E a minha irmã, ela faleceu no começo do ano passado, né? E nós ficamos muito sentidos, Pastor Amós, mas o como... pastor Marcelo pediu para participar. Deixa eu ver se eu Sim. faço a conexão dele aqui também, para que ele possa dar uma saudação. Pronto, pois não, pois não. Deixa eu ver se ele entra aqui um pouquinho, só porque Abriu? ele fez uma solicitação ali. Vou ver Ótimo. se ele pode entrar e dar uma saudação, para que ele deixe também uma mensagem rápida. Sim. Ai, Marcelo entrando aí. Isso. Que bom, pastor Marcelo! Alegria. Meus cumprimentos, homem de Deus. Desculpa, Amós, ele interrompeu, mas só para dizer da minha alegria de ver você, ver Delfino, né? É importante esse momento. E Amém. vamos, Delfino, divulgar mais esses trabalhos, principalmente incentivar, né, o trabalho de capelania. Hoje eu estou um pouco distante da minha atividade de capelão por motivo de estar pastoreando. Aí está um pouco difícil, né? Mas é um trabalho que eu me alegro muito em fazer, eu me completo como cristão, desenvolver o trabalho de capelania, principalmente a capelania hospitalar e a prisional, que eu mais me identifico, né? As outras Amém. também, a escolar. Hoje eu estou com outras bandeiras aí, trabalhando com outras atividades na área social, profissional, e estou pastoreando. Estou cumprindo com o meu chamado. Mas é só isso, Amós. Que Deus lhe abençoe. Eu vou ficar ouvindo a Amós. Amém. Amém. É um prazer, Marcelo. Nós também temos aquele livro, ó, não é? De Capelania Funerária, que é um livro que nós escrevemos justamente para os Sebrais, né? E estamos na ativa, né? Estamos fazendo alguma coisa para Jesus e, na medida do possível, nosso tempo é muito limitado, mas a gente procura fazer sempre algo para o Senhor. Pois não? Ainda hoje o SAF me chama para fazer, até uns 2 meses atrás, eu fui fazer ministração no SAF, de pessoas que falecem, né? Aí antes de enterrar, que é uma participação de um ministro, e eles me convidam, né? Aí eu já atendi umas 2 famílias de não crentes, né? Sei. Eu uso esse livro aí, seu como o nosso, né? Como referência. É verdade, Marcelo, é verdade. Um abraço. E é um livro muito bom, é um livro explicativo que dá para os capelões ter essa iniciativa, pode usar esse livro que é uma maravilha para o conforto daqueles que perderam os seus entes queridos, né? Que justamente é o momento agora que nós estamos vivendo, é um momento muito difícil, um momento muito crítico, não é? Marcelo, quiser ficar aí, pode ficar para a gente debater, conversar um pouco, sem problema. Aí o Delfino que abriu esse espaço para nós e nós vamos por aqui, trabalhando devagar e tendo alguma coisa para apresentar aos nossos amados irmãos que estão nessa plataforma abençoada, não é? Amém. Então, queridos, nós sabemos que muitas pessoas hoje, a mortandade hoje está muito grande. Hoje, apesar de muitas pessoas dizer que, muitas pessoas falarem que esse coronavírus é uma gripezinha qualquer, mas nós sabemos que não é uma gripezinha qualquer. Ela já ceifou mais de 450 mil pessoas. Então não é uma gripezinha qualquer. E quando a pessoa ele vai ser entubado, ali já tem um caminho meio difícil para retornar novamente à vida normal, que não é fácil, não é? Tem tido muitas pessoas, a gente perdeu vários pastores, recentemente a gente perdeu o pastor José Vanildo, homem de Deus, que o Deus levou,
temos um pastor lá em Floresta também, que Deus também levou, e outros pastores que estão aí sendo ceifados, né? Pastores presidentes, pastores auxiliares, fora os pastores, homens de Deus, missionários e tudo, cantores, o Eliezer Rosa, não é? Aqui da Bahia, o como é que cantor da Bahia? O Lázaro, né? O Lázaro, e muitos outros cantores que partiram, muitos outros irmãos, uma infinidade de irmãos que têm partido para o Senhor. Mas aí eu quero dar a minha palavra hoje, que foi no nosso contexto de hoje que nós estamos meditando, e vamos ver que, na verdade, o coronavírus não é uma imaginação, é fato previsto na palavra de Deus. Vamos entender isso. Coronavírus não é uma imaginação, é fato previsto na palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 11, nos traz dizendo que fala sobre os terremotos, fala sobre as fomes, as pestes e tudo que está acontecendo para o grande dia do arrebatamento da igreja. Mas que Jesus disse que ainda não era o fim, era apenas o princípio. O princípio. Então eu quero pegar, como tem esse ponto aí, peste, né? Peste. O que é o coronavírus? A peste. Que ela é terrível. Ela não escolhe quem. Ela começou pegando os velhos, né? Depois veio pegando outras pessoas, hoje está pegando adolescente, jovem, pessoas, e aí por aí vai. Então, hoje não tem mais de dizer assim, não, é só a faixa etária tal, faixa etária fulana. Não, agora ela está aberta, está tendo ceifado muita gente, e já está com mais de 450 mil pessoas que já sofreu e passou para o outro lado da eternidade. Infelizmente, nem todos eram cristãos, né? Aqueles que têm a vida arraigada em Cristo, nós temos palavras mais de conforto, como também para aqueles que não têm aqui, morreram sem Cristo, mas há um conforto, porque tudo é mistério. Ninguém pode dizer, aquele é salvo, aquele não é, aquele foi para o céu, aquele não foi. A gente não pode, porque é mistério. Quando nós falamos isso em capelania lá, funerária, a gente fala isso. Ninguém pode dizer, olha, dessa forma o seu irmão, ou o seu pai, ou sua mãe faleceu e está condenado ou está no céu. A gente não pode falar isso porque nós não sabemos. Porque, na verdade, a igreja em si, ela tem dois princípios. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Ninguém sabe quem é visível e ninguém sabe quem é invisível. Por isso a gente não tem esse número de crente, de salvo que partiu para a glória. Não temos essa matemática, essa estatística. Mas nós temos uma certeza. Para aqueles que partiram com Cristo, eles têm agora algo bem melhor. Isso. Eu quero quero agora me deportar para os amados irmãos, que é o nosso alvo aqui. Os amados irmãos, aqueles que perderam seus entes queridos. Amados, existe muitas coisas acontecendo neste mundo. O nosso Jesus, ele dá uma palavra, ele mostra os sinais, não é? Ele dá os sinais do que ia acontecer neste mundo, em todo o mundo, e você vê que o coronavírus, ele não é só Brasil, ele é mundial. Então, como ele é uma pandemia, ele é mundial. Ele sendo mundial, aí ele vai lá para a estatística de Jesus, quando ele fala sobre pestes. Vai para lá. É contado como aquilo que Jesus já havia previsto. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer terremotos, vai haver guerras, vai haver rumores de guerras, vai haver fome. Aí quando se fala sobre fome, aí eu começo a olhar, ontem estava assistindo o Fantástico, e eu estava vendo que
tantas pessoas saíram dos seus lugares, das suas casas, das suas terras, e foram emigrantes para outras cidades, pela fome, pela guerra, pela perseguição, e estão aí sofrendo, estão em vários lugares do país, dos Estados Unidos, colocaram barreiras para não entrarem, estão entrando à força, no México, na Espanha, em toda parte, na Alemanha, estão entrando muita gente ali, coitado, buscando, querendo refúgio, e tudo isso foi... E o que Jesus já preveu isso, Jesus falou sobre isso, como uma profecia de Jesus. Foi ele que disse que ia acontecer isso. Ia haver guerras, rumor de guerra, haver peste e tal. Mas nós não podemos, queridos, nós não podemos ficar só atrelado a isso e baixar a cabeça e ficar chorando. Chorando porque o nosso, assim, aquele choro como que sem esperança. Não, calma. Nós não podemos chorar sem esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Vamos entender um pouco o que fala a palavra de Deus sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Frequentemente contemplamos a morte com a maioria das outras causas. Pode ser, aí o Delfino falou, como ele falou, não é só o coronavírus, morreu de acidentes. Eu citei sobre a minha irmã que morreu do câncer, e a AIDS também está matando, a ébola também está matando, e muitas outras doenças que as pessoas morrem, né? Eu, por exemplo, no dia 30 agora de maio, vai fazer um ano que eu sofri um infarto. Que Deus deu Sofri um infarto. Foi. E a irmã Ana, minha esposa, pediu oração aí nos irmãos da Capela Dia, pediu oração nas igrejas, e os irmãos oraram, e o médico falou para mim, disse, olha, o teu coração hibernou. Ele perguntou, sabe o que é hibernar? Ele falou para mim, sabe o que é hibernar? Eu disse, sei. É quando um urso hiberna, que ele vai para uma caverna, passa lá no inverno, passa lá um tempo com que tivesse congelado tudo, e ele volta de novo para se alimentar depois do inverno. Diz, pronto, é isso. O teu coração, o médico disse, hibernou de sábado a segunda-feira, até a sua cirurgia. Então, eu disse, aí foi que eu entendi, eu disse, amém. Aí ele olhou para mim, eu disse amém, porque agora eu entendi que Deus, eu falei para ele, que Deus congela o coração do crente para atender a oração da igreja. Aí eu dei glória a Deus, porque foi Deus que congelou, foi Deus que hibernou meu coração, para que eu hoje estivesse aqui contando vitória e agradecendo a Deus, ao vivo, pela bênção que Deus me deu, a nova vida que Deus me deu. Por isso que eu não canso de pregar, não canso de ensinar. Jesus me chamou para esse fim, para esse trabalho, e nós não temos de que parar, porque não podemos parar, não é verdade? Amém. Então, mas aí eu começo a ver o Salmo 116, versículo 15. Pastor Mães, antes de você fazer a leitura aí, só para fazer um complemento que ele falou, que todos nós somos chamados e todos nós temos um tempo determinado por Deus aqui na Terra. Um tempo. Então o seu tempo não terminou ainda. Exatamente. Deus prorrogou, ninguém sabe por quanto tempo, Deus prorrogou a tua vida para que você continue a obra dele, porque a sua obra dele ainda não foi concluída na sua vida. E exatamente. Nós tivemos aqui na Terra, nós temos sempre falando nas lives, na igreja, nas ministrações, enquanto eu estiver passando aqui na Terra, que eu passe com esse amor que Paulo, através da palavra do livro de Paulo em Coríntios, sobre o amor que ele nos ensinou, né? O amor. Então, esse amor ao próximo que Paulo nos ensina, que Jesus nos deixou, é justamente isso. O amor e a misericórdia que ele tem em nossas vidas, que ele deu mais alguns anos de vida para você continuar a obra dele. Exatamente. E Deus nos dá a oportunidade para que isso aconteça e que sirva de exemplo para que a gente possa contar, não ficar guardado, mas contar
no momento oportuno, para que as pessoas que estão a nos ouvir, eles entendam que Deus é quem está no controle. Amém. O controle é de Deus. Eu digo, amados irmãos, o controle é de Deus. Deus está no controle. Glória. Deus é quem diz, determina como vai ser, como de. Porque o meu filho faleceu, morreu numa doença trágica, morreu de acidente, ia de moto, morreu e tal. Deus não está preocupado com a forma das pessoas encararem a morte. Amém. Deus não está preocupado com isso. Glória. Porque existe um livre-arbítrio. O homem faz o que quer, ele faz da forma que ele quer, e muitas vezes as pessoas provocam acidentes e tantas coisas que acontecem, e que às vezes Deus permite que isso aconteça, mas não foi ele que fez, ele permitiu. É verdade. Por quê? Porque o tempo daquela pessoa chegou ao fim. A forma como ele vai chegar diante de Deus é que ninguém sabe qual é a forma. É verdade. Você pode morrer de acidente, você pode morrer de uma enfermidade mortal, você pode morrer de velhice. Você tem uma série de coisas, uma série de argumentos que pode acontecer com a vida das pessoas. Por isso que o salmista diz assim, olha, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quer dizer que é precioso. Ele não está dizendo que forma vai morrer. Não. Isso. Ele diz, qualquer tipo é precioso para o Senhor. Glória. Porque está guardado, né? Está guardado. Há pessoas que morrem e ressuscitam. Há pessoas que morrem e não ressuscitam, vai direto ao céu. Eu conheci uma irmã, ela deu um testemunho dela muito abençoado, e que o testemunho dela me serviu de exemplo, porque eu tinha um pensamento, mas não estava concluído o meu pensamento. Que quando eu escrevi esse folheto para a capelania funerária, eu tinha um pensamento, Delfino, que eu achava, não é que eu achava, eu tinha uma certeza, mas ainda tinha algo que estava para completar. Deixa-me aqui mostrar aqui se eu encontro essa passagem aqui, ó. Deixa eu ver se você está vendo. Esse desenho. Ela fica ao inverso, pastor. Não dá para ler, porque ele fica ao contrário na live. Fica ao contrário, né? Pois é. Então, o que eu estou mostrando? Mas imagina só as duas setas. Certo. Uma de ponta para outra. Isso. Imagina as duas setas, uma de ponta para outra. Então, o que quer dizer essas duas setas que elas fecham? Uma é a vida, a outra é a vida além da morte. Que elas fazem isso, certo? Elas se fecham. Então, o que acontece? Quando a morte chega, aí aqui tem uma setazinha, que é a passagem da morte, que é a nossa passagem da vida nossa para estar com Cristo, que é a outra parte, que é essa chamada a segunda morte. Quando você vai entender isso, você vai ver que nesse parâmetro aqui, já depois da morte, existe aqui uma porta. Existe uma porta. Entendeu? Desse ponto que você morreu para aqui, existe uma porta. Dessa porta para esse ponto aqui, a igreja orando, uma pessoa orando, Deus pode atender e ressuscitar aquela pessoa. Estão entendendo? Depois da morte, para lá, a porta se abrindo, a pessoa entrando, não volta mais. Está entendendo? Foi isso que ela me contou. Ela disse, olha, eu morri, ela disse, eu morri, e quando eu estava andando, e porque ele disse que a gente não anda, ela disse que ela fica levitando, ela disse, ficava levitando, e dois anjos ao lado dela, como que fosse dando a ela aquele suporte, né? E ela andando. Quando chegou na porta, aí o anjo disse,
você não pode entrar nessa porta agora. Porque se você entrar, você não volta mais à terra. Aí disse, e estão te chamando lá na terra. E Deus está liberando, e o Senhor está liberando que você volte. Então, eu entendi pelo testemunho dela, que nós temos, mesmo depois da morte, temos um escape. Qual é o escape? Aí é aquilo, eu não morri. Na verdade, eu não morri. Mas eu fiquei entre a vida e a morte. Adormeceu. Então, por um período. Adormeceu. Por um período. Aí o que é que acontece? Se a pessoa ultrapassar aquela porta, aí não tem mais volta. São entendeu? De Deus. Não tem mais volta. Né, mas não tem mais volta. Deus que só acredita quem crê. Exatamente, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Agora, por isso que a igreja ora. Deus pode, nesse intervalo da morte, até a alma dele chegar naquela porta, ele pode voltar, porque Deus permite isso. Aconteceu isso com João Colenda, aconteceu muito com João Oliveira, entendeu? João Colenda orou e João Oliveira voltou. Por quê? Porque ele não tinha chegado, ele não tinha ultrapassado a porta ainda. Se ele tivesse ultrapassado a porta, ele não podia voltar. Então, isso é mistério. Pois não, querido? Fazendo só um parêntese aí, e você vai explicar, que eu sei que você sabe muito bem disso, porque tem muitas pessoas nos ouvindo, eu acredito que não o evangelho estão nos ouvindo, e eu queria que você comentasse, já que está nesse período, desse intervalo aí, você falasse alguma coisa sobre o purgatório, na qual a gente não acredita que existe esse tal do purgatório, e tem algumas pessoas, a explicação que você está dando, algumas pessoas podem dizer, então aí, ó, esse intervalo aí é o purgatório. Então, nesse intervalo aí, alguém está orando por mim, está rezando por mim, e Deus vai me perdoar, Deus vai me salvar. É totalmente diferente. Sim. Eu não estou falando em purgatório, porque purgatório não existe. Isso. Purgatório não existe. A forma, porque a igreja orando, e a pessoa dormiu no Senhor, a igreja orou, e ele não entrou nessa porta ainda, ele tem condição de voltar. É o primeiro estágio da morte. Tá certo? O primeiro estágio da morte, ele pode voltar. Mas nem todos voltam, porque nem todos têm esse perfil espiritual, eu vou chamar de equilíbrio espiritual para voltar novamente. Nem todos podem fazer isso. Entendeu? Nem todos. E para que isso aconteça também, as pessoas têm que saber que nós temos que declarar, nós temos que nos arrepender enquanto em vida. Sim, mas isso, olha só, Delfino, isso é exclusividade daquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. É isso que eu queria ouvir. É isso aí. Isso é exclusividade daquele que dormiu no Senhor. Olha, dormir no Senhor é uma coisa e morrer eternamente é outra coisa. São dois pontos interessantes. Um vai para a vida eterna, que é passando por essa porta, e o outro não passa por essa porta, passa por uma outra porta que é chamada Hades, o Hades, aonde a pessoa está justamente fora, que ele indo para o Hades, ele vai depois ser julgado. Certo. Vai ser julgado. Vai ser julgado. E esse julgamento que a pessoa vai ser julgado por Deus, não é pelos homens, é por Deus, e nada. Você pode ter feito o que você fizer na terra, mas se você não se arrependeu e não aceitou a Jesus como seu Salvador, que eu digo o seguinte, receber o passaporte para poder chegar naquela porta, e a porta se abrir para você. Ela só abre para você, a porta só abre para você, se você tiver o passaporte, porque é a porta, a entrada do céu. Amém. Entendeu agora? Amém. O passaporte. Se você tem um passaporte de Cristo, você pode
entrar naquela porta. Se você não tem, você não chega nem nessa parte aqui. Você já vai direto para um outro estágio. Não é esse estágio, é um outro estágio. Porque justamente, pastor Amós, assim, uma forma mais direta e clara para as pessoas entender que todas as pessoas irão morrer um dia, uns irão para um descanso de paz eterna e outros irão para o local de tormento eterno, né? Então, exatamente. Essa diferença lá na frente, que não é um tema assim para a gente estender ele, mas está dentro do contexto, né? Que as pessoas vão descansar com Cristo, outros vão descansar sem Cristo, né? A gente não está... Com Cristo e sem Cristo, exatamente. A gente não está nesse meio dessa questão hoje, mas é para que a pessoa possa entender que quando morre um parente, a gente tem que entender que essa pessoa teve a oportunidade de aceitar a Cristo ou não. A gente não está julgando aqui ninguém, nem devemos julgar, nem podemos julgar. Não devemos julgar, exatamente. Como eu comecei, quando eu falei na primeira fala que eu falei, foi isso. Ninguém pode julgar, não tem julgamento aqui, ninguém julga ninguém. Agora a gente explica. O que nós estamos deixando aqui bem claro é que as pessoas que estão nos ouvindo, que perderam seus parentes, essas pessoas que ficaram, que estão ouvindo o Evangelho, né? Que estão tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, que ficaram aqui dando continuidade nas famílias, nas empresas. Isso. Então, essa oportunidade que eu pedi a Deus dessa live, justamente para a gente trazer uma palavra de fé, de esperança para aqueles que estão aqui ainda. É um alerta, sabe, Leofino? É um alerta para aqueles que perderam, aqueles que ainda não são crentes, mas perderam seus entes queridos, é um alerta para que essas pessoas se arrependam e aceitem Jesus. Perfeitamente. Porque quando você aceita Jesus, você recebeu o passaporte de Cristo. É verdade. Porque da vida eterna, porque o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E o nome escrito no livro da vida é diferente daquele que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida. Se não foi escrito no livro da vida, não pode entrar por aquela porta que eu falei. Amém. Vai ficar em uma outra parte, resguardada, aguardando o julgamento de Cristo. O juízo final. Que aí é o juízo final. Que isso não é bom. O bom é você ter seu passaporte e você aceitar Jesus como seu Salvador, ter seu passaporte, e esse seu passaporte, ele te dá direito de você entrar naquela porta que você vai estar ali recebendo a bem-aventurada esperança de Deus. Amém. Aí é outra história. E passaporte, pastor Amós, assim, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, tinha uma certa vez, um pastor estava ministrando, e ele falava do passaporte. Ele citava que uma vez um amigo dele deixou tudo reservado, tudo direitinho para viajar, né, para o exterior. Só que quando chegou no aeroporto internacional, essa pessoa estava com o passaporte, só que o passaporte estava vencido. Aí essa pessoa foi impedido de viajar. Aí ele citou, quem acerta Jesus, o carimbo no passaporte, ele está carimbado pelo sangue de Jesus. Então, se o seu passaporte, o carimbo tiver vencido, você tem que renovar. Ele falava do arrependimento, ele falava do perdão. Arrependimento. Aí ele citou a questão de uma viagem, do passaporte. O senhor me falou agora, aí eu me lembrei dessa pregação que esse pastor estava falando e perguntava, você já carimbou seu passaporte? Aí as pessoas ficavam sem entender, mas ele foi explicar o porquê, justamente nisso aí que você está falando. O porquê. Eu falei isso para um dos maiores economistas do mundo. A esposa dele, Cesaltina Pires, é a terceira maior economista do mundo. Ela é muito apreciada pelos norte-americanos, ela é portuguesa. Ela foi minha professora de estatística avançada e eu tive a oportunidade de pregar para ela. Deus me levou para falar para ela o amor de Deus. Eu falei para ela, dei um dos meus exemplares para ela e mostrei. E perguntei ao esposo dela, o senhor tem um passaporte? Ele disse, eu tenho. Eu digo, esse teu passaporte está carimbado com sangue de Jesus? Aí ele disse assim, não está não. Eu digo, então esse seu passaporte é falso. Você tem que pegar um passaporte que te leve aos céus, que te leve a Cristo. Eu falei para ele sobre isso. Então, esse passaporte é fundamental para o crente.
Amém. Tem de ter o passaporte para chegar diante de Deus. E o passaporte é o sangue de Jesus. A salvação é pelo sangue de Jesus. Não é pelos seus méritos. Não é pelo que você dá, as esmolas que você dá. Não é pelo que você é. Não. Não é pelo que o seu pai é. Não é pelo que a sua mãe é. Não. É pelo que você é diante de Deus. Glória a Deus. Porque não existe no homem, para Deus não existe neto e nem filho bastardo. Para Deus é filho. Amém. Com a adoção de Jesus. Glória a Deus. E a adoção de Jesus é pelo sangue de Jesus. É aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Aí sim, aí ele vai ficar diante de Deus numa bênção, porque ele está preparado para chegar diante do Senhor. Mas o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tem uma passagem para nós muito importante. Diga, Delfino. Não, depois que você concluir um pedacinho, só quero fazer um alerta, que as pessoas muitas vezes queriam ter a oportunidade de ter pedido perdão, mas o ente querido partiu sem ela pedir perdão. Aí eu falei para uma pessoa uma vez e disse, olha, você não tem como mais pedir perdão para essa pessoa. Mas se você direcionar a sua oração e pedir perdão para Deus, Deus vai te perdoar. Deus vai colocar o perdão no teu coração. Você não pode pedir perdão a essa pessoa que já partiu. Exatamente, exatamente. Aí Deus vai te perdoar. Aí essa pessoa ficou Deus perdoa pela palavra do Senhor. Exatamente. Deus está pronto a perdoar a qualquer pessoa. E Jesus, quando Jesus disse, vinde a mim todos. Ele não disse, venha o rico, venha o pobre, venha o branco, venha o preto. Não, ele disse, venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse, vinde a mim todos. Não é? Então ele chamou a todos. E aqueles que foram a Cristo e morreram, aí não se desespere, querido. Não se desespere. Porque nós temos uma citação da palavra que você pode ler na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejam orantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Olha só, aqueles que morrem em Cristo, na verdade, não chama nem morrer, chama dormir. Dormiu no Senhor. Porque dormir no Senhor é passar naquela porta que eu falei e estar no gozo eterno de Cristo. Aí, aquele que está lá. Então, por isso que o irmão, a irmã, não deve ficar assim, muito triste. A gente sente, na verdade, a separação. É natural, porque somos humanos ainda. Estamos na carne. Estamos na carne, somos humanos. Então, ainda nós estamos nessa fase, ainda não fomos transformados ainda em espírito para poder a gente para suportar tudo. Então, por isso é que Jesus fala, Paulo fala sobre essa palavra e diz que, olha, não se preocupe não. Não fique preocupado, porque aqueles irmãos que dormiram em Cristo, eles estão bem-aventurados, porque eles estão guardados em Cristo. Em Cristo. Amém. Querido amado irmão que perdeu o seu ente querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você tivesse a oportunidade de perguntar ao teu ente querido que dormiu no Senhor, e perguntasse para ele, você quer voltar? Ele vai dizer, não, eu não quero voltar. A glória de Deus é muito maior. A bênção de Deus que ele tem além morte é muito maior do que nós imaginamos. Por isso é que não podemos ficar tristes o resto da vida. Não, vamos ficar alegres porque o nosso ente querido dormiu no Senhor e está guardado em Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. É essa a mensagem que nós temos, entendeu? Aí diz, não, aqueles demais que não têm esperança. Quem não tem esperança
É quem fica toda vida, todo momento, chorando, se lastimando, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos e assim por diante. E sempre lembrando, sempre fazendo algo para aquela vida que se foi. Não precisa fazer mais nada por aquela vida. Aquela vida que se foi, você não pode fazer nada por ela. Por quê? Porque nós não temos a capacidade, ninguém na Terra tem a capacidade de fazer qualquer coisa por aqueles que já dormem no Senhor. Passou desta vida para outra, nós não temos nenhum contato e não podemos mais nada fazer por aquela pessoa. Entendemos bem que há choro, há tristeza, sim, mas para aqueles que têm a Cristo, eles estão guardados, entendendo que você está guardado em Cristo. Não é verdade? E isso, queridos, sabemos que todos os amados irmãos que partiram, quer seja pelo coronavírus ou qualquer outro tipo ou outra situação de morte, temos uma certeza: para o crente salvo é uma bênção, porque é precioso aos olhos do Senhor. Pronto. Se é precioso aos olhos do Senhor, então aí João Evangelista, lá em Apocalipse 14, 13, ele dá para nós uma palavra bem interessante. Ele diz assim, olha, qual a recompensa? Se você dormiu no Senhor, amém. Qual é a recompensa? Entendeu, Delfino? Qual é a recompensa? Qual é a minha recompensa? Aí João diz assim, olha, a recompensa diz assim, olha, então ouvis uma voz do céu que dizia, João, ouvindo uma voz do céu que dizia, escreve, João, escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito. Quem é Espírito? O Espírito de Deus. Diz o Espírito de Deus. Descansaram dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão diante de Deus. Por que essas obras acompanham? É para os galardões, para aquele que fez esse trabalho que nós fazemos, que os nossos irmãos capelões fazem, trabalho gostoso, abençoado. É você jogando, sabe o quê? Pérola na sua coroa, que para quando você dormir do Senhor, ou quando Cristo vir buscar a tua igreja, porque nós temos uma certeza dividida em duas. Mas como assim uma dividida em duas? Uma certeza da gente passar para o Senhor, morrer, é uma certeza. E qual é a outra coisa? Se eu não morrer em Cristo, eu serei arrebatado. Então são duas situações. Ou eu morro em Cristo, ou sou arrebatado. Entendeu? Então, a glória de Deus, ela é bem maior do que Ele nos proporciona. E diz a palavra que aquilo que nos chegou na mente e nem desceu ao coração, é o que Deus preparou para os seus salvos. Glória a Deus. Amém? Então, isso é a nossa maior vitória. A nossa maior vitória é que Cristo tem nos dado uma firmeza e uma certeza, uma segurança de que tudo que estamos fazendo aqui não é vã no Senhor. É para a glória dele. E você receberá, queridos, receberá o seu galardão. Não é verdade? Isso para aqueles que estão aí ainda preocupados com a morte e tal. Eu não tenho preocupação com a morte. Eu passei por esse processo? Passei. Se eu não tivesse me levado, amém. Eu estou preparado? Por isso que nós temos que nos preparar todo dia. O preparo do crente diante de Deus é todo dia. Não é porque eu sou crente 40 anos, 50, 30 anos, que eu estou salvo, não. Não. É preparado todo dia para a glória de Deus. O preparo é diário. Não é verdade? O preparo é diário. Enquanto nós estivermos nessa carne, queridos, nós estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a fracasso, estamos sujeitos a tanta coisa. Mas quando, lá
Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim, olha, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aí ele diz, eu vou dizer um mistério, nem todos morreremos. É o que eu falei agora, as duas partes, nem todos dormiremos, mas nem todos vai dormir e vai ser transformado. Alguém vai dormir no Senhor e vai ser transformado no corpo, porque o Senhor vai ressuscitar e vai transformar o corpo. Que aí a escatologia, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Verdade. Porque seria muito tempo para explicar isso agora. Entendeu? Mas a morte tem dois alvos. A morte em Cristo ou o arrebatamento da igreja. A transformação do seu corpo. É quando a igreja for arrebatada para as mansões celestiais. E para nós, olha agora, e para nós, para finalizar, para fechar, e para nós, irmãos, que estamos neste mundo conturbado ainda, o que é que diz a Bíblia? Você está entendendo agora, Delfino? O que é que fala a Bíblia para nós, para os irmãos, para os amigos que estão nos ouvindo, que também é nossos irmãos também, tá certo? Basta vocês aceitarem a Cristo e serem fiéis ao Senhor. E receber Deus vai te dar um passaporte. Qual é o passaporte? Quando você aceita Jesus, aí ele pega o teu nome e escreve no livro da vida. Porque quando você morrer e chegar diante deles, quem chegou aí? Um exemplo. Amós chegou. Qual é Amós? Amós, aquele cabecinha branca, que pregava a palavra, que ensinava e tal. Ele chegou aí. Ele está no livro da vida? Qual é o nome dele? Tá. Então, entra. Abra a porta. Olha agora, Alvino. Abre a porta. A porta se abre e você entra. Mas você procurou. Cadê Amós? Não tem Amós aqui, não. Não tem, não. Não. Mas ele não pregou. Ele não cantou. Ele não fez tanta coisa. Ele fez, ele não está aqui, não. Por quê? Porque o que ele fez foi para ele, não foi para Deus. Aí existe isso também agora. Entendeu, Delfino? O que ele fez foi para ele, não foi para Deus. Nós temos que ter cuidado. Tudo que estamos fazendo é para a glória de Deus. Aí eu sempre gosto de dizer, que eu não estou pregando, estou ensinando, eu gosto de dizer o seguinte, a melhor posição nossa é estar atrás da cruz. Entendeu, Delfino? Atrás da cruz. E a maior alvo espiritual, de elevação espiritual que a gente pode chegar, é a graça de Deus. Amém. Se você tem a graça e você está atrás da cruz, você está no caminho correto diante de Deus. Meu querido... Aleluia. Aí deixa eu acabar de completar aqui Romanos. Aí a gente fecha. Tempo, pra você não ficar na metade do... Não, deixa eu ler aqui. Eu tenho quantos minutos? 2 minutos. Então eu vou ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. 4 versículos rapidinho, tá certo? Agora é para os crentes vivos, que estão vivos. Não é os que partiram, não. É para os que estão vivos, tá certo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, olha agora vem a palavra, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aí você diz, nada nos separa. Eu estou ligado. Aí Paulo disse, eu sei quem tenho crido. Que coisa gostosa, não é? Que coisa gostosa. Então, querido, a gente pode orar, querido? Eu quero só agradecer aos participantes, que não deu para ler todos, mas tinha dois pastores João.
Um eu sei que é pastor evangelista e o outro eu não me recordo. Ele estava mandando a saudação para você. São 2 pastores, João. Amém. Viu? Amém, pastores. Deus abençoe vocês. Ore por nós. E estamos prontos a cooperar, tá certo? A cooperar com os amados irmãos. Vamos orar. Pedir a Deus graça, né? Glória a Deus. Pai bendito, a tua presença estamos, Senhor. Amém. Glorificando o teu nome, te exaltando, agradecido, Senhor, por esse momento, estarmos aqui nessa plataforma, Senhor, interligado com muitos irmãos que estão a nos ouvir, Pai querido, que está, Senhor, glorificando o teu nome, que as pessoas que perderam seus entes queridos, que sejam consolados, confortados pelo teu Espírito Santo, para abençoar, Senhor, para confortar, Senhor, essas pessoas, para que eles possam, querido, entender a tua bem-aventurada esperança, a tua bênção sobre cada um de nós, a tua graça sobre cada um de nós. Nós te agradecemos e esperamos, Senhor, que tudo é para a tua glória. Tudo está diante das tuas mãos, diante da tua presença. É porque todos nós, humanos que somos, falhos que somos, mas estamos confiantes, Senhor, que nós chegaremos e vamos fazer, estamos continuando a fazer aquele trabalho que tu mandaste. Ide e ensinai, ensinando-as a guardar toda a palavra de Deus. Em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, Glória a Deus. amado. Agradeço, meu Pronto, querido, amado, pelo nosso convite. E o assunto é tão gostoso, né? E pena que o tempo é só uma horinha, mas foi muito rico as suas palavras. Que Deus continue te usando, te abençoando. Amém, amém. E nessa amém. viagem que a família vai fazer, que Deus possa estar abençoando a sua viagem da família. Nós estamos... Tudo sai de conforme a vontade de Deus. Nós estamos viajando agora de 1 da manhã para Maringá, no Paraná, onde amanhã, terça-feira, a minha nora vai ganhar um neném, e é meu segundo neto, né? Meu segundo netinho. E o nome dele é Isaac. Isaac, a bênção de Deus. Isaac. Graça, né? Então, nós estamos indo, porque minha esposa vai cuidar dela, do netinho e da minha nora, para tudo dar certo, né? E estamos aqui à disposição. Há uns 2 meses, depois está voltando e ficando à vontade. E você, qualquer hora, pode nos convidar, chamar que a gente vem trabalhar um fórum de debate, trazer ideias, falar. Estamos prontos a fazer isso, querido. Em nome de Deus, é um prazer nosso. É um prazer em servir o Senhor. Muito obrigado, um forte abraço e boa viagem para vocês, viu? Amém. Deus abençoe, querido. Estamos assistindo, fica na graça, na paz e até a próxima segunda-feira, no Café com Deus. Mais uma palavra para a família que estão em luto. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. E um forte abraço. Amém. Amém. Deus abençoe.